partir de agora, na Convenção AM 670, programa Amigos da Verdade. Apresentação, Klaus Wille. Olá, muito boa tarde. Esse é o seu Amigos da Verdade, um programa que tem como objetivo principal apresentar o Espiritismo como ele é, como ele foi codificado por Allan Kardec, sob o patrocínio da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Itu e Salto. Visite o site da USE, www.useitu.kit.net. O objetivo da USE Itu e Salto é a união das associações espíritas desses dois municípios para divulgação, prática e estudo da doutrina espírita, tal como apresentada pelo seu codificador, Allan Kardec. O meu nome é Klaus Wille, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais essa quarta-feira, e começo com os meus abraços a toda Itu e região, aos ouvintes via internet pelo www.radioconvenção.com.br. Abraços a você, meu amigo, a minha amiga, que procura conhecer, ampliar os seus horizontes, tentar entender quem é você, de onde veio e para onde irá quando da nossa morte física. E continua a sequência de abraços às minhas amigas Gislene, Erotildes, a Gina, a Creuza, a Sirlene, a Rita Mendes, a Kátia, Dona Maria de Lourdes, Tomás, aí do Parque Industrial. Grande abraço a todos vocês. Você pode colaborar com o nosso programa ou tirar as suas dúvidas ligando aqui no 4023-2363. Eu quero falar com você, espírita, você simpatizante, ou você que tem curiosidade a respeito da doutrina dos espíritos. Abro o nosso programa falando da Bienal do Livro 2010 em São Paulo. A Bienal do Livro 2010 começa no dia 12, começa amanhã então, vai até o dia 22 de agosto, das 10 às 22 horas. E vai haver uma agenda de autógrafos no estande Adler, autores da Mitos Editora. Então nós vamos ter lá Francisco Aranda Gabilan, autografando o livro É Possível Prever o Futuro e Distúrbios da Sexualidade. Vamos ter também autógrafos de Oswaldo Shimoda com o livro Experiências de Regressão. Isaías Claro, que mantém um programa também na Rádio Boa Nova, vai autografar o livro Ansiedade. Américo Sucena vai autografar o seu livro Falando com os Espíritos. Ariovaldo César Júnior, o livro A Escolha. Jamiro Filho vai autografar vários livros, entre eles o lançamento Tente Outra Vez. Demerval Carinhana Júnior e Carlos Garcia vão estar juntos autografando os livros Confrontando a Razão e Como Nasce um Centro Espírita. Já essa sequência aqui de autógrafos, agenda de autógrafos na Bienal do Livro, e o nosso querido Orson Peter Carrara vai autografar o livro Morte, Para Onde Vamos, Quem Irá Nos Receber, O que Acontece no Momento Derradeiro. Então, convido a todos a visitar a Bienal do Livro 2010 na cidade de São Paulo, no Parque Anhembi, de 12 a 22 de agosto de 2010, das 10 às 22 horas. Vão visitar a Bienal, é sempre muito bom. Livro é o nosso melhor amigo. Então, vários escritores espíritas vão estar lá autografando seus mais novos livros, ok? Quero também falar sobre um assunto. Eu sou muitas vezes questionado, abordado por pessoas que me perguntam a respeito da doutrina da prática espírita. Se nós cobramos alguma coisa, se existe algum ritual especial, se nós temos que usar alguma roupa especial. Então, para você, meu amigo, minha amiga, toda a prática espírita, ponto número 1, toda a prática espírita é gratuita. Como orienta o princípio moral do Evangelho, dai de graça o que de graça recebestes. Não posso cobrar por isso. A prática espírita ela também é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio que Deus deve ser adorado como em espírito e verdade. Me pergunto também, mas na casa espírita o que você é? Você é assim... É o pastor, é bispo, é o quê? Gente, sou um confrade, sou um companheiro, sou um trabalhador da casa espírita, porque o espiritismo não tem sacerdotes.
não adota e nem usa nas suas reuniões e nas suas práticas, nós não temos altares, imagens, andores, velas, nós não fazemos procissões, sacramentos, nós não concedemos indulgência para ninguém, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, não temos incenso, fumo, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou quaisquer outros objetos rituais ou formas de culto exterior. Porque tudo isso são formas de culto exterior. O Espiritismo não impõe os seus princípios, mas convida você, meu amigo, você, minha amiga, que é interessado em conhecer o Espiritismo e submeter esses ensinamentos, essas informações que eu passo aqui todas as semanas, ou tudo aquilo que você lê ou que você ouve acerca da doutrina dos Espíritos, passe pelo seu crivo da razão antes de aceitar. Não vai consumindo. A gente tem uma mania do achismo, né? Eu acho que, eu ouvi dizer. Ouvi dizer, então, é pior ainda. Ouviu dizer aonde, de quem e quando. Aí a turma se esconde no ouviu dizer, muitas vezes para colocar a sua própria opinião pessoal, né? Eu ouvi dizer. Na realidade, ele está falando uma coisa que ele quer afirmar, mas não tem coragem de colocar a sua assinatura embaixo. Então, eu ouvi dizer, eu acho que... Tem aquele famoso caso, né? Eu tô com um amigo que está com um problema. Não é o amigo que está com um problema, vamos, se expõe. Então, o Espiritismo não impõe nada a você, mas te convida a conhecer, te convida a analisar. Passe pelo seu crivo da razão. O que é o seu crivo da razão? Submeta a sua inteligência. E com relação à mediunidade, que permite a comunicação dos espíritos com os homens, é uma faculdade biológica. É uma faculdade biológica que muitas pessoas, a mediunidade ostensiva, que muitas pessoas trazem já consigo ao nascer. E a mediunidade independe de religião ou de orientação doutrinária de vida que as pessoas adotem. A mediunidade não é exclusiva da doutrina dos Espíritos. Ela independe da religião, uma vez que é uma faculdade biológica que a pessoa traz consigo quando reencarna, ok? Mas a prática mediúnica espírita só é aquela exercida com base nos princípios da doutrina espírita, de acordo lá com o livro dos médiuns, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, aí entrando no aspecto da moral cristã. Ok? Então é muito bom, as pessoas me perguntam essas questões, ainda me perguntam isso. Obrigado a você que ouve o nosso programa e que me aborda, que manda e-mail. Algumas pessoas já conhecem o meu e-mail pessoal, aí já estão mandando e-mail pessoal também, fazendo essas questões. Não cobramos absolutamente nada da prática espírita. Não, você, como disse o nosso amigo Tadeu aqui há 3 semanas atrás, ele se decepcionou quando ele entrou numa casa espírita, porque ele não ouviu tambores, ele não viu fumacinha nenhuma, ele não viu gente gritando, não tinha lá cristais, não tinha sala de horóscopo, não tinha sala de amuleto, porque a doutrina dos Espíritos não tem tudo isso. A prática é essencialmente simples. Mas o Espiritismo, então, se acha a doutrina, né? É a religião. Não! O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, porque da mesma forma que eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar. E ela, antes de mais nada, a doutrina dos Espíritos, ela valoriza todos os esforços para a prática do bem. E trabalha pela confraternização, confraternos, e pela paz entre os povos, entre os homens, independentemente de raça, cor, nacionalidade, crença. O verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão não vai rotular você pela sua doutrina, pela doutrina, a diretriz doutrinária que você adota para a sua vida. Nem pelo seu nível cultural, nem pelo seu nível social.
E eu ouço algumas pessoas dizendo assim, determinada casa espírita é uma casa top de linha, lá vai gente de alto nível social. Então, peraí, então não é uma casa espírita bem orientada, porque a casa espírita bem orientada, ela não se preocupa com isso não, que isso é uma questão circunstancial, o nível cultural, o nível social da pessoa, mas o Espiritismo reconhece sim, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre uma daquelas 10 leis divinas, ou lei natural, e a maior de todas elas, que é a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Este é o verdadeiro homem de bem. É o que persegue, é o que procura, é o que se esforça para praticar verdadeiramente a lei de justiça ao outro, o que eu gostaria para mim, de amor e de caridade, na sua melhor essência. Está dado o recado então aí? O que é a prática espírita e o que não é? Nós já falamos isso no nosso primeiro programa, né? Mas é sempre bom a gente dar uma revisada nesse assunto. E muitos me perguntam também, mas vocês não oram por Nossa Senhora? Como não oramos por Nossa Senhora? Se nós amamos ao Filho, como não vamos adorar a Mãe? A Mãe de todos, a querida Maria de Nazaré. E nós vamos de música. Então nós vamos nesse sentido, nós vamos de música com um grande cantor, um cantor que já recebeu o Papa, cantou para o Papa aqui no Brasil. Nós vamos de Aguinaldo Rayol com Ave Maria de Gounod.
uma maravilha, né? Mr. Covinhas, como diria antigamente Mr. Covinhas, Aguinaldo Raiol com Ave Maria. Maravilhosa. Olha, um recado aqui, no dia 28 de agosto, então, daqui a 2 sábados, né? Nós estamos no dia 14 e 21, daqui a 2 sábados, no Teatro Temec, a Rua Cuiabá 61, no bairro Brasil, Teatro Maestro Elezar de Carvalho, a AEV, Associação Espírita Voluntários de Itu, promove a apresentação de 2 peças espíritas. Gente, está um sucesso. Acho que nós vamos ter que vender o 2º andar do teatro, mas você ainda pode correr lá para comprar o seu ingresso. 2 peças. A primeira é às 15 horas, é uma peça infantil, Onde está a Espiritualidade? Ingressos a R$5. Olha só, gente, R$5 para uma peça infantil num teatro maravilhoso. E a segunda peça, no mesmo dia, dia 28, uma peça para adulta, uma comédia Juízo Final ou Afinal Juízo, às 19h30. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente por R$12 nas várias casas espíritas de Itu e Salto que estão aí com os ingressos. Eu sei que lá na Cabaninha Antônio de Aquino tem ingressos também, que eu vi o pessoal vendendo os ingressos. Então, corram, compre os seus ingressos. E você, meu amigo, minha amiga, que é dirigente do grupo de evangelização infantil, faça a sua reserva. Reserve um horário para o seu grupinho aí, olha, ligue no 4024-4188 após as 14 horas e você pode fazer a sua reserva aí para o seu grupo de evangelização infantil, ou você aí também da cidade de Salto que está nos ouvindo, dirigente de casa espírita, bom dia, alô, alô, Tarcísio. Organize o seu pessoal, alugue uma van, organize o seu carro, cabem 5, coloca 10, vem com calor humano aqui no Teatro Temec no dia 28 de agosto assistir a peça Juízo Final ou Afinal Juízo. No dia, na bilheteria, vocês vão pagar R$15 pelo ingresso. Então, ingressos antecipados, R$12, no dia, na bilheteria, R$15. Peça, 2 peças no mesmo dia, dia 28 de agosto, no Teatro Temec, a Rua Cuiabá 61, no bairro Brasil, aqui na cidade de Itu. Promoção da AEV, parte dessa renda vai ser direcionada para os projetos sociais da AEV. Já aproveito aqui para mandar um grande abraço à dona Miriam Benayoun, um grande abraço a Sandra Molini, a você, Marta, a todos aí do Temec, que tem proporcionado, que são organizando essa peça no dia 28, ok? Faça sua reserva pelo e-mail aevbezerra@yahoo ou também creusavoluntaria@bol.com.br. Reservas aevbezerra@yahoo.com.br ou pelo creusavoluntaria@bol.com.br ou também pelo telefone 4024-4188 após as 14 horas. Fale com a Creusa. Um grande abraço a você, amiga Creusa, parabéns por mais essa iniciativa. Você aí, meu amigo, minha amiga, você está meio desanimado hoje? Acordou meio desanimado? Hoje é quarta-feira, já olhou assim e falou, meu Deus, que droga. Olha, acordou e falou, que droga, que coisa horrível, né? O desânimo, o que o desânimo pode fazer com a gente? Nosso querido amigo Divaldo Pereira Franco, que esteve agora dia 5 lá na cidade de Sorocaba proferindo uma palestra, ele nos dá um recadinho a respeito do desânimo. O que o desânimo pode fazer com a gente? Vamos ouvir o recadinho de Divaldo? O desânimo. Tóxico e imobilizador, o desânimo se insinua suavemente, dominando as reservas da coragem, submetendo o combatente à sua ação perturbadora. Instala-se a pouco e pouco, inspirando pessimismo e mal-estar que se agrava, qual invasor que conquista passo a passo os espaços abandonados à sua frente. O desânimo é inimigo covarde que ceifa mais vidas do que o câncer, pelos resultados que logra na economia do comportamento humano. Quando sintas a insinuação do desânimo, ciciando-te falsos motivos para que abandones a peleja, ou a postergues, ou a desconsideres, tem cuidado. Usa a razão e expulsa-o da casa mental. Às vezes, se te apresenta na condição de mágoa defluente de qualquer incompreensão sofrida,
e, noutras ocasiões, em forma de exaustão de forças que deve superar mediante mudança de atitude mental e de atividade física. A marcha do tempo é inexorável. De qualquer forma, as horas se sucedem. Utiliza-as de maneira condigna, mesmo que a peso de sacrifícios. Quando transponhas a barreira da dificuldade, constatarás a vantagem de haver perseverado, descobrindo-te rico de paz. Faça os tesouros de amor e realização que adquiriste. Motivo algum deve servir de apoio para o desânimo. Tudo na vida constitui convite para o avanço e a conquista de valores na harmonia e na glória do bem. Esse é o seu Amigos da Verdade. Meu nome é Klaus Willi, sob o patrocínio da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Itu e Salto. Eu estou aqui com vocês todas as quartas-feiras, do meio-dia a 1h. Visite o site da USE, que é o www.useitu.kit.net. Você também pode ouvir esse programa através das ondas do www.radioconvenção.com.br, sem cedilha e sem tio, www.radioconvencão.com.br, que é dessa forma que a minha querida amiga Gislene e o amigo Ricardo ouvem aí na Alemanha, na cidade de Corbo. Vamos continuar, eu não quero me alongar mais aqui com os recados, porque na semana passada nós começamos a falar sobre as leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos. Eu falei sobre algumas leis, as leis morais, natural, onde estão escritas as leis divinas, estão escritas na nossa consciência. É lá que estão escritas as leis. Se nós observarmos essas leis, nós estamos nos harmonizando com quem? Com a criação. Eu quero continuar essa semana falando sobre a lei da justiça, do amor e da caridade. Por isso, hoje, eu comecei o programa com um recado sobre a justiça, o amor e a caridade. Mas quero dar um recadinho também, e tem a ver com caridade. Vinha eu para o programa agora cedo. Estava esperando lá no meu ponto de ônibus e vi uma senhora, estava uma manhã bonita, uma temperatura agradável, e ela com a sua mangueirinha lavando a calçada. E depois que ela lavou a calçada, ela começou a lavar a rua. E aí ela lavou a rua até a metade da rua, porque na outra metade da rua a vizinha da frente ia começar a lavar a calçada também. E ela foi levando aquela água e aquela sujeira até o bueiro mais próximo, que ficava mais ou menos uns 10 metros depois. E ela estava assim numa manhã tão tranquila, e eu pensei, que falta de caridade com o ser humano. E eu hoje provavelmente tenha conquistado uma pessoa que me deve ter me achado antipático, porque eu fui falar com ela. Falei, minha filha, por que você está gastando essa água toda aqui, lavando a rua, lavando calçada? Ah, eu sou paga para isso. Eu pensei, dificilmente o patrão dela, se souber que ela está fazendo isso, paga ela para lavar a rua. Para isso a gente já tem o IPTU que a gente paga, que tem um serviço de varrição de rua. Então não há necessidade da gente gastar água, porque já reparou quanto tempo que não está chovendo na nossa cidade? Imagine a vazão de uma torneira, de uma mangueira, ou aqui chama de borracha, esguicho, sei lá qual o nome. Quanta água! Imagine uma população de 160 mil habitantes e que 10% das pessoas nesse mesmo momento estejam lavando a rua e a calçada. Isso é falta de caridade. Essa água vai faltar. Ela não gostou muito de mim e certamente pensou mal a respeito da minha mãe, mas não faz mal. É falta de caridade. Caridade está nos pequenos gestos, nos pequenos atos. Nós, quando falamos de caridade, nós já pensamos em apoiar uma instituição, uma creche, um asilo, um albergue, alguém faminto, alguém sem agasalho, alguém sem remédio. Mas caridade começa nas pequenas ações. Então nós vamos para um pequeno giro comercial, antes que eu entre realmente no nosso assunto de hoje, que é a lei de justiça, de amor e de caridade no seu Amigos da Verdade. Giro Rural.
Mato Grosso do Sul vai colher mais cana. Produção de soja também será maior. Agricultores reforçam o combate à buva. Oferta de mandioca diminui. No Mato Grosso do Sul, a cana-de-açúcar promete ser um dos destaques da safra atual. Lavouras de milho e pastagens perderam espaço para a cultura, cuja área de cultivo aumentou mais de 20%. O resultado da aposta e dos investimentos dos produtores será uma colheita total de 30 milhões de toneladas, cerca de 7 milhões a mais que no ciclo anterior. Para receber toda essa cana, muitas usinas estão sendo ampliadas. Além da cana, a soja também faz a alegria dos agricultores do estado, pelo menos quando o assunto é produção. A Conab projeta um pequeno aumento de cerca de 300 mil hectares na área, mas com o clima a favor, a tendência é de uma safra 15% maior, isso porque o rendimento estimado chega perto de 3 toneladas. Os produtores agora esperam para ver como o mercado vai absorver tanta soja. Já no Rio Grande do Sul, os produtores da oleaginosa estão preocupados. Para evitar problemas no futuro, muitos deles já deram início ao combate à buva nas áreas utilizadas como pastagem ou cobertura. Caso o problema não seja controlado, a cultura de verão tende a sofrer. O combate pode ser feito de forma química, com herbicidas, mecânico através de aração e cultural com os ciclos de inverno. E os agricultores também aproveitam para reforçar o controle das ervas daninhas. Falta mandioca no mercado. Dados do CPE indicam que a oferta para a indústria está em baixa, o que pode e deve mexer com os preços nos próximos dias. O principal motivo para o atual cenário é o clima, já que a chuva prejudicou os trabalhos em várias praças. Mas, além disso, há pouca mandioca do segundo ciclo para ser colhida e os agricultores estão sem pressa. Na matéria de capa da edição 21 da revista Futilance, mostramos as lições que a Copa da África deixou e por que o futebol é mais do que uma caixinha de surpresas. A nova Alemanha, uma seleção jovem e criativa que encantou e surpreendeu na África do Sul. E enquanto o mundo parou para ver a Copa da FIFA, alguns países que ficaram de fora jogaram a sua própria versão, a quarta Copa do Mundo viva. E uma entrevista com Correia, o meia que chega junto com as mudanças de filosofia no Flamengo. Futilance, mais que futebol, nas bancas. Nova Skin apresenta no feriado prolongado de 3 a 6 de setembro no Cartódromo Skin Cariol, Rodeio Itu 2010. Dia 3 de setembro, Luan Santana. Dia 4, Edson e você, mais Marcos e Belucci. Dia 5 de setembro, Jorge e Mateus. Dia 6 de setembro, véspera de feriado, César Menotti e Fabiano. Área 20 Soft Club. Acesse rodeioitu.com.br ou 15 4009 8888. Voltamos com seu Amigos da Verdade, o programa que tem como objetivo principal apresentar o Espiritismo como ele é, como ele foi codificado por Allan Kardec. E hoje nós vamos falar sobre Lei da Justiça, de Amor e de Caridade. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 13, ele explica claramente sobre a caridade. Mas o que será caridade? Será dar esmolas? Será levar comida aos necessitados, comprar uma rifa beneficente? Fazer isso nos daria consciência tranquila do dever cumprido como cristãos? Eu convido agora você, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, a refletir sobre o seu posicionamento frente a essa questão. O apóstolo Paulo, nessa passagem, ele mostra aos cristãos de Corinto que a caridade é algo muito mais profundo e importante do que apenas darmos o que nos sobra aos carentes, que frequentemente nós damos apenas o que nos sobra. Apesar disso ser também um ato caritativo, não resume a grandiosidade dessa verdadeira virtude que é a caridade. E o apóstolo Paulo começa a epístola da seguinte forma: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, eu seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Isso é um verdadeiro alerta a nós espíritas, a católicos, a evangélicos, a umbandistas,
ou qualquer pregador que fale dos ensinos divinos. De nada adianta ser belo na palavra e pobre de ações. O exemplo de mudança íntima, de luta constante contra as imperfeições, deve fazer parte da vida daqueles que se dedicam a divulgar a mensagem cristã, ou seja, a minha fala coerente com a minha prática. Do que adianta nós subirmos aos púlpitos, ficarmos na frente das nossas plateias, falando de aquela oratória maravilhosa, se nós somos absolutamente pobres em ações? A fé sem ação é morta. Jesus nos alerta que conheceremos se a árvore é boa pelos frutos. Pelos frutos. E aí completa o apóstolo Paulo: caso contrário, a palavra será como o sino que tinha, ou seja, a palavra faz muito barulho, chama atenção, mas não modifica corações e nem as inteligências para as quais elas são direcionadas. E continua Paulo: e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ter conhecimento espiritual não nos torna automaticamente caridosos. A mediunidade, por exemplo, é o entendimento das leis do universo e dão sim ao ser maior responsabilidade perante a vida. E de posse disso, os seus detentores devem modificar as suas condutas e buscar o quê? Buscar a humildade. A fé não é sinônimo de caridade. Eu tenho uma fé imensa no meu Deus. Mas faz o quê? A fé sem obras é morta, segundo o apóstolo Tiago, na sua epístola, capítulo 2, versículo 17. Com a afirmativa de que por mais fé que tivermos em Deus e em nossas próprias forças, nada seremos se não tivermos a caridade. E aí Paulo chama a atenção de todos os religiosos em gerais. Muitos de nós acreditamos que a crença inabalável é a porta aberta para a ajuda do alto. Porém, se não ajudarmos, praticando aquilo em que cremos através do bom exemplo, qual a vantagem de possuir a fé? E continua o ensinamento de Paulo: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Dar esmolas e acabar com a necessidade material do próximo é muito importante. Mas é muito importante também que seja feito esse alerta que tudo depende da intenção. Se nós fazemos a nossa doação material com o objetivo de aparecer para os outros, ou então aliviarmos a nossa consciência, nós vamos estar enganando a quem? A nós mesmos. Além disso, se não analisarmos a nossa intenção, nós corremos o risco de ajudar o necessitado, mas humilhá-lo ao mesmo tempo, com um ar de superioridade que geralmente fere. A doação desinteressada deve brotar da compreensão da lei de Deus, tornando-nos verdadeiramente irmãos de quem ajudamos e tendo como único fim, o único objetivo, a única meta, o amparo e o alívio daquele que sofre. Muitas pessoas questionam: Klaus, mas é assistencialismo. É claro que no primeiro momento, sim. Aquela pessoa que está com fome, aquela pessoa que está desorientada, a ela deve se dar num primeiro momento para que ela possa se reajustar, seja fisicamente, seja moralmente. Madre Teresa de Calcutá dizia: tantas pessoas não têm ainda nem a força de segurar a vara de pescar. Como ensiná-las a pescar? No primeiro momento nós temos que ter o sustento
para que eu consiga segurar aquela varinha de pescar, e aí sim eu vou te ensinar a pescar. Paulo também nos informa nesse trecho, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, de que nada adianta nos autoflagelarmos, no intuito de mostrarmos para quem nos vê que somos crentes em Deus, porque normalmente essas flagelações, essas penitências, a série de coisas que nós fazemos é com o intuito de mostrar para os outros que nós somos crentes em Deus. E isso não adianta em nada. Como diz o apóstolo, nada disso me aproveitaria. Então, mais importante do que ficar castigando o corpo com privações, com sofrimentos, sabe o que é mais importante? É sufocar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Eu jejuo. Eu subi à igreja da Candelária de joelhos. Faz uma semana que eu não como carne vermelha. Gente, isso tudo não é o importante. O importante é sufocar aquela sua má tendência. Qual seria ela? Da maledicência, do pré-julgamento, do preconceito, do agir antes de pensar. Porque as nossas más tendências são aquelas nossas mãezinhas de todas as nossas desgraças. Todas as nossas desgraças advêm das nossas más tendências e de ninguém mais. Continua o apóstolo Paulo dizendo que a caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Aí ele mostra que a verdadeira caridade traz o quê? A resignação. E o que é a resignação? É o entendimento das dificuldades da vida como obstáculos que devemos vencer, objetivando o quê? O progresso espiritual. É aquilo que eu falo ao término de todo o nosso programa. A caridade, a verdadeira caridade, ela nos traz essa compreensão, essa resignação, esse entendimento que as dificuldades que se nos apresentam não são castigos, são verdadeiras lições, são verdadeiras oportunidades, são verdadeiros desafios. É difícil? É difícil, ninguém disse que era fácil. Mas nada nos acontece, nada nos se coloca nos nossos pés, nos nossos caminhos, nas nossas caminhadas, que não esteja absolutamente em sintonia com as nossas capacidades, com as nossas potencialidades divinas. Nada, absolutamente nada. A caridade alia a bondade para com todos, independentemente do momento. A vingança, o ódio corroem os nossos sentimentos, enquanto o perdão enobrece o ser. Mas aí vamos fazer um parênteses aqui de novo. Nós temos pessoas com as quais nós temos grandes dificuldades. Pessoas que, por vezes, tomam determinadas atitudes e que, se nós tivéssemos um instrumento que pudesse ferir essa pessoa, nós feriríamos essa pessoa com certeza. E como fazer? Fazer o possível, fazer o que nós falamos outro dia, em outro programa aqui, praticar o espiritismo prêt-à-porter, o espiritismo pronto para uso, aquilo que você já absorveu, aquilo que você já apreendeu e está dentro de você. Nós não vamos fazer tudo em uma única encarnação. É para isso que esse Instituto Divino da Reencarnação, que é um verdadeiro aprendizado. Então, eu te perdoo, eu sinceramente perdoo, mas me desculpe, não consigo conviver com você agora ainda. É preciso que nos afastemos, eu te perdoo, não te desejo mal, mas não podemos conviver agora. Já não é um passo, já não é um primeiro momento, um caminho?
A prudência. A prudência também tem que fazer parte daquele que busca a caridade, pois às vezes, por sermos levianos, podemos ter consequências inesperadas. E o nosso orgulho vai fazer com que nos afastemos cada vez mais de Deus. Por isso que Paulo diz, a caridade não se ensoberbece, não se enche de orgulho. A caridade não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Neste mundo em que nós vivemos, em que muito mais vale a satisfação pessoal, no mundo de individualismo, é um mundo em que vivemos pela satisfação pessoal e muitas das vezes em detrimento da paz do próximo, da caridade. A caridade busca decência, busca fraternidade. Exemplo simples, a minha satisfação pessoal. Eu quero passar na frente de você com o meu carro, porque eu estou com pressa, porque eu. E aí eu não me incomodo de subir na buzina do meu carro, de acender farol, de ficar acelerando bem próximo do para-choque do seu carro, porque eu quero passar. Eu não estou preocupado se você pode eventualmente estar com algum problema no seu carro. Eu não quero saber. E é esse o mundo que nós estamos vivendo, num mundo de satisfação pessoal. Então, não adianta você bancar o caridoso buscando os seus interesses, se irritando, suspeitando o mal do próximo, aceitando a injustiça, aceitando a inverdade. Já dizia Kardec, mais vale recusar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. É o que coloca Paulo aqui. A caridade não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. De que adianta nós levarmos vantagem em tudo se alguém está sofrendo com isso? Com certeza, a dor do próximo vai ser revertida em desespero, em rancor, em violência que mais cedo ou mais tarde volta-se contra nós mesmos, contra nossos filhos, contra nossos amigos. De que adianta? Eu posso ser feliz sabendo que alguém está sofrendo por conta da minha felicidade? E quando nos irritamos, então, irritação é a melhor forma de perder a razão. Por isso, a paciência ou a ciência da paz e a sensatez fazem parte da caridade, levando o homem a fazer o quê? Pensar antes de agir. Lembrem-se, eu já falei no SPA, sentir, pensar e agir. Sentimos, pensamos e agimos. É assim que deveria ser. Então, meu amigo, minha amiga, dessa forma a justiça vai se fazer mais presente na nossa sociedade, nos libertando das mentiras, das intrigas que envolvem interesses pessoais. É a verdade prevalecendo, como dizia Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A caridade também tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque tudo tem a sua hora. Saber esperar é próprio da caridade. Quando ampliamos a nossa visão além da vida material, nós vemos no horizonte a luz necessária para nos mantermos animados, para nos mantermos vivos. Então, meu querido amigo, busca na sabedoria cristã, nos ensinamentos de Jesus, o esclarecimento para as suas dúvidas, deixando de lado o que? O desespero. É o caminho do equilíbrio que é proporcionado pela caridade. E termina o apóstolo Paulo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, mas a maior dessas é a caridade. Caridade é mudança íntima, é humildade, são obras. Caridade se pratica com exemplos e não com palavras. Caridade é doação desinteressada, não sob holofotes, né? E ainda manda para o jornal.
acabou de fazer uma doação e faz questão e ainda reclama quando o jornal escreve o nome do cidadão errado. A doação é desinteressada, é resignação que entende que os obstáculos são desafios, são oportunidades de crescimento. Caridade é bondade, caridade é perdão, é ser prudente, é ser decente. Caridade se faz com razão, tranquila, com sabedoria, com justiça, com amor ao próximo como a si mesmo. É isso o que o apóstolo Paulo diz sobre a caridade. A caridade é um conjunto de atributos morais e intelectuais, fé, razão, que vai fazer com que nós nos tornemos aquilo que a doutrina dos Espíritos propugna sempre, que sejamos donos do nosso próprio destino. A fé, a esperança são indispensáveis sim para a nossa existência sensata, centrada, confiante. Elas são assessoras da caridade, que vai ser o sentimento principal que deve ser buscado pelo homem de bem, nos libertando do egoísmo e nos encaminhando verdadeiramente para o reino de Deus. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 5, ele diz: todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima: fora da caridade não há salvação. Diferente de muitas outras religiões que colocam como essencial para a salvação, e aqui nós entendemos, salvação como liberdade com conhecimento. Esta é a verdadeira salvação. Quando conhecemos a verdade, nos libertarmos, estaremos salvos. Muitas igrejas acreditam que seria essencial para a salvação frequentar exclusivamente as suas fileiras. A doutrina espírita mostra que o que interessa é a prática da caridade, seja ela em que religião for. E vou mais além, sendo ateu, mas pratique a caridade, sem tabuleta religiosa. Jesus nunca disse que esta ou aquela doutrina deveria ser seguida. Eu desafio a que alguém me traga a Bíblia onde diz que Jesus disse que deve seguir esta ou aquela doutrina. Desafio aqui de público. Aonde está escrito que Cristo disse, devem seguir esta ou aquela doutrina? Mas o que ele fez? Ele resumiu a lei e os profetas em amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Esse é o lema do Espiritismo. É essa a doutrina. É esse o nosso código de conduta, nosso código moral. Amar ao próximo como a si mesmo. Este é o lema. E Allan Kardec vai mais além no Evangelho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar o quê? As suas más inclinações. Então, para encerrar esses nossos comentários sobre a lei da justiça, amor e caridade, eu digo a vocês, meus amigos, minhas amigas, que o apóstolo Paulo, nem ele, nem Jesus, e muito menos a doutrina espírita quer que nós sejamos santos. Não. Porque os espíritos superiores, aqueles espíritos benfeitores que nos acompanham, que nos intuem, eles sabem muito bem de todas as nossas limitações. Eles conhecem isso, eles não esperam que nós nos tornemos santos. Mas os ensinamentos cristãos são exatamente para ajudar-nos a superar essas nossas limitações. O que se espera realmente do espírita ou cristão, o que tem o mesmo sentido, é o esforço constante em se analisar moralmente. E sempre que nós nos percebermos fora dessas questões todas que
fazem, que formam esse conjunto de atributos morais e intelectuais chamado caridade, sempre que nos percebermos nesse desvio de caminho, vamos erguer a cabeça, vamos recomeçar o caminho sem desespero, sem pressa, mas a passos firmes e corajosos, porque temos a reencarnação. Somos seres imortais. Tivemos um início, fomos criados simples na forma e ignorantes no saber. E que a partir daí nós vamos recomeçar sempre, refazer, reerguer, nunca com culpa, mas pela responsabilidade, e sempre com passos firmes, com passos corajosos. É isso que a doutrina dos Espíritos se nos apresenta. A caridade com obras. A caridade com exemplos, exemplos de decência, exemplo de prudência, exemplo de bondade, exemplo de justiça, de sabedoria, principalmente com amor ao próximo, como a si mesmo. Então, toda vez que nos dirigirmos a alguém, que seja com o pensamento: como eu gostaria que essa pessoa se dirigisse a mim. Esse é o grande pensamento. Porque eu só conseguirei amar a Deus acima de tudo se eu conseguir amar o meu próximo. É a única forma de alcançar a harmonização com o universo, através do meu próximo. Porque cada um de nós somos artífices, somos construtores desse universo. E apenas dessa forma, através do engrandecimento das nossas forças morais, das nossas forças intelectuais, sendo verdadeiramente donos do nosso próprio destino, quando enxergarmos o que a doutrina dos Espíritos nos propõe desde 1857, nesse conjunto de obras, com esse arcabouço filosófico, científico e religioso, de nos depararmos com a absoluta simplicidade desta doutrina. Ao outro como a mim mesmo, e como a mim mesmo, através do autoconhecimento, através da minha reforma, da minha transformação, da minha mudança íntima. Não mudança do meu marido, não mudança da minha esposa, do meu filho, do meu vizinho, da minha sociedade, não. A mudança, a transformação é íntima. Numa existência confiante, cujo nosso sentimento principal seja a libertação pelo conhecimento, a libertação pela verdade do amor de Cristo. Esse era o recado que eu queria deixar para vocês no programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham, mas como eu já disse em outras oportunidades, passe tudo pelo crivo da sua razão. E você, meu amigo, minha amiga, que está dando risada aí, fala assim: nossa, como ele fala bem, como ele já está livre de todas essas coisas. Não estou? Não. Todos nós estamos sujeitos, né? Esses pequenos tropeços, esses pequenos escorregões, esses pequenos desvios de rota. E como diz Hermínio Miranda, muitas vezes os homens procuram atalhos que prolongam desnecessariamente a sua jornada sobre essa terra. Que não procuremos mais tantos atalhos. E a gente escorrega e procura aqueles atalhos, né? Porque a gente gosta das coisas já prontas na mão, mastigadas para a gente, sem nenhum esforço pessoal. E a doutrina dos Espíritos nos propõe esforço pessoal. Porque através desse esforço pessoal você vai alcançar a liberdade que essa verdade trazida por Cristo te propõe. Que nós possamos efetivamente estar aqui juntos por muito, muito tempo, trocando essas ondas de amor, essas ondas de paz, essas ondas de carinho. Conheça a USE Intermunicipal de Itu e Salto. Acesse o site www.useitu.kit.net.
Lá você vai conhecer sobre as casas espíritas, a diretoria da USE, as casas espíritas de Itu e Salto. Você vai encontrar fotos, você vai ter informações sobre as reuniões, você vai poder baixar livros da codificação através da biblioteca. Pode baixar toda a codificação espírita, está lá, em formato PDF. Você vai ter artigos muito interessantes de vários autores. Ciro Francisco Amanteia é um deles. E meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, obrigado. Que nós possamos sempre encarar os nossos problemas que se nos apresentam como desafios e muito, muito além de desafios, como grandes, únicas e verdadeiras oportunidades de crescimento interior. Agradeço pela audiência, até a próxima quarta-feira, até lá e muita paz. Rádio Emissora Convenção de Itu SC Limitada, ZYK 598, ondas médias 670 kHz. 670 kHz. Música, esporte e notícia, cultura, prestação de serviço, ligação direta com você. Ligação direta com você. Acesse e ouça online www.radioconvenção.com.br. Rádio Emissora Convenção de Itu SC Limitada. A notícia chegando em primeiro lugar. Agora em Itu você tem um novo site para ficar bem informado de todas as notícias do Brasil, do estado, da nossa região e principalmente da nossa cidade. Acesse www.itunoticias.com.br. Política, variedade, economia, entretenimento, todos os assuntos você encontra em www.itunoticias.com.br. Acesse, você vai gostar. Nova Skin apresenta, no feriado prolongado de 3 a 6 de setembro, Cartódromo Skin Cariol, Rodeio Itu 2010. Dia 3 de setembro, Luan Santana. Dia 4, Edson e você, mais Marcos e Belucci. Dia 5 de setembro, Jorge e Mateus. Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado. Dia 6 de setembro, véspera de feriado, César Menotti e Fabiano. Área VIP Soccer. Acesse rodeioitu.com.br 15 4009 8888. A partir de agora, na 670. Um show no seu rádio. A partir de agora, na 670. Um show no seu rádio. Show da tarde. Show da tarde. 1h02, muito boa tarde. Estamos começando aí mais um Show da Tarde, edição desta quarta-feira, hoje dia 11 de agosto de 2010. E eu, Débora Viana, chegando aí para te fazer companhia ao vivo até as 3 da tarde, trazendo tudo que rola aí no mundo das celebridades. Aqui nas técnicas da 670, boa tarde aí para Estevão Genebra. Nossa auxiliar de Copa, Regininha Célia, recepção e telefones da 670, Edileuza de Almeida. Setor administrativo, Helena Condo. Supervisão técnica de Ângelo Zanqueta. Nossa equipe de reportagem, Jorge Carvalho Júnior, Leivanira Prieto, Luiz Antônio Jarzon. A programação e a direção geral aí é de Renato Benedetti. Tá aí então, Estevão, vamos começar com que música hoje o nosso show da tarde? Antes, porém, deixa eu só dar o